Olá, estamos aqui para mais um encontro do A Luz na Palavra. Estava meditando aqui, estava pensando a mensagem que eu traía nesse dia e algo me veio à mente, algo me veio à memória. Eu trouxe até uma ilustração aqui que eu acho bem interessante. Fala a história de um missionário americano. Esse missionário ele caminhava pelas ruas centrais de uma cidade chinesa e ele chamou-lhe a atenção que algumas crianças que eram maiores carregavam outras crianças menores em suas costas. Ao mesmo tempo em que carregavam, brincavam e se divertiam, como se nada de estranho houvesse ali. Deve ser muito ruim ter que carregar um fardo tão pesado enquanto brinca, disse o americano, tentando ser simpático com um pequeno menino. Então o americano foi surpreendido com o que o menino lhe disse. O menino disse a ele assim: ele não é um fardo, nem um peso, ele é meu irmão. O missionário meio sem jeito ali, ainda tentando tirar o dinheiro ali da carteira para dar um agrado e abençoar aquele menino, disse a ele: bem, a sua atitude mostra o quão nobre você é, pois seu irmão, apesar de pesado, não é um peso para você. Ao retornar para casa, o missionário reuniu a sua família para contar sobre a sua viagem e sobre essa experiência que ele teve. Disse ali para a sua família: um pequeno menino chinês me ensinou o significado mais completo das palavras: levar cargas um dos outros. O missionário contou cada detalhe de sua experiência à sua família e acrescentou: se um menino chinês pôde carregar e cuidar de seu irmão sem considerar um fardo, nós também deveríamos não considerar um fardo o transportar nossos irmãos mais fracos e necessitados, que nos procuram buscando ajuda. Então, um texto que me vem à mente aqui está em Gálatas 6, do versículo 1 ao 5. Eu trouxe ele na palavra viva, na tradução viva, que enriquece muito mais o texto. A palavra de Deus diz assim: queridos irmãos, se um cristão for vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo. Lembrando que se da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Partilhem as dificuldades e problemas um dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor. Se alguém pensar que é importante demais para se sujeitar a isto, está se enganando a si próprio. Na realidade, é um João ninguém. Cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um de nós tem de suportar alguns de seus próprios defeitos e fardos. Nenhum de nós é perfeito. Esse texto nos mostra a responsabilidade que temos um para com os outros. Ou seja, a ideia central é que sejamos responsáveis com os outros e por nós mesmos, e assim cumpriremos os ensinamentos de Cristo. Paulo estimulou o cumprimento da lei do amor ensinada em Cristo em Mateus 22, do versículo 36 ao 38. Ao 39. A palavra do Senhor diz assim: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Ao dizer que os cristãos maduros não devem agir com arrogância, ao contrário, devem tratar com mansidão os que caíram em pecado, para que sejam restaurados na fé, o apóstolo enfatizou o senso de ajuda mútua
entre os cristãos, mas não supriu a noção de responsabilidade pessoal diante de Deus. Todas as coisas que fazemos são como sementes que plantamos nos corações. Um texto muito importante também está em Gálatas 5, 19 e 21, que fala dessas sementes, que fala das obras da carne. Vamos ler. O texto diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a palavra é clara, que os que praticam tais coisas produzirão ervas daninhas, espinhos e plantas venenosas que certamente um dia colherão. Porém, a nossa responsabilidade é não deixar os irmãos para trás. Então, estar em falta implica em carregar uma carga. Sendo assim, para demonstrar nosso amor ao próximo, nós precisamos saber quais são as nossas responsabilidades para com eles. E nós temos que entender o que a Bíblia trata por carga e fardo. A carga, em grego, significa peso excessivo, que pode derrubar. Não se pode carregar sem ajuda. Nesse caso, somos diretamente responsáveis. Exemplo: momentos de crises espirituais, pecados, infelicidade, tragédias, perda de parentes. Esse momento que estamos passando de isolamento, pandemia, incertezas, nós podemos ajudar. Nesse caso, a nossa responsabilidade é prover conhecimento bíblico, dar suporte emocional e espiritual para tal irmão, ajudando a suportar essa carga, a esse momento. Fardo, em grego, significa o peso do dia a dia, como se fosse uma mochila que temos que carregar, mesmo que nos esforcemos para isso. Os fardos nos pertencem. Sendo assim, somente nós somos responsáveis pelos fardos. Exemplos: sentimentos físicos, como cansaço, sono. Eu não posso carregar o sono do meu irmão, eu não posso carregar o cansaço do meu irmão. Comportamentos, irritação, calma, agitação. Como eu posso interferir na calma, na agitação do meu irmão? Atitudes, ativos, quietos, responsabilidade de pai, mãe, filho, conferidas por Deus a nós. Então nós precisamos ter controle sobre esses aspectos da vida, pois fazem parte do nosso fardo. Então as cargas são pesos que precisamos de auxílio para carregar. E os fardos são as nossas responsabilidades com as nossas próprias condutas. Nossa responsabilidade é não deixar os irmãos para trás e ajudá-los a carregar as suas cargas. Então temos que ter alguns cuidados ao tratar com os irmãos. Primeiro, não se deixar seduzir, não se deixar tentar. Gálatas 6:1 diz: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Segundo, ter humildade. Se a gente for pegar a parábola do fariseu, que está lá em Lucas 18:11, onde ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esse homem estava sendo humilde? Não. Então a humildade é uma condição básica para restaurar o nosso irmão. Nós temos que ser humilde para com ele. Não ser arrogante. Não se gloriar com a pretensa superioridade sobre os seus irmãos,
Não, eu sou pastor. Não, eu sou líder. Eu sou mestre. Não podemos ser arrogantes, pois perante o Senhor todos nós somos iguais. Se é para gloriar, glorie-se somente ao Senhor. Não julgar precipitadamente o irmão, reconhecer as próprias faltas, pois cada um será julgado com respeito àquilo que ele mesmo fez. Então a nossa responsabilidade é não deixar os irmãos para trás. Para concluir, para a gente encerrar esse ensinamento, para não ficar longo demais. Então por esse motivo nós devemos sacrificar-nos para fazer pelos outros o que eles não podem fazer por si mesmos. Isso é uma demonstração de amor sacrificial. Cristo fez isso por nós, salvando-nos através de sua morte na cruz. Então deixo um desafio aqui, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, aproveitar esse momento de pandemia, de isolamento, para conversar com aquele amigo, aquele vizinho, aquele parente que esteja necessitando de uma palavra, que esteja necessitando de conforto, que esteja necessitando de uma ajuda. Ajude o suportar o momento de infelicidade, o momento de dificuldade em que ele esteja passando. Com isso, põe em prática esse exercício da nossa responsabilidade para com os nossos irmãos. E assim, cumprimos os ensinamentos de Cristo. Então ajude o seu irmão a suportar a sua carga. Deus os abençoe. Até o próximo, A Luz na Palavra.